Olá, querida alma. Seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui no De Coração a Coração. Hoje eu quero conversar com você sobre as energias de maio de 2026, um mês que promete ser profundo, transformador e cheio de convites ao despertar. Vou compartilhar essas informações com carinho, como sempre, de coração para o seu coração. Então, se puder, encontre um lugar tranquilo, respire fundo, e venha comigo nessa jornada. Vamos começar! O que nos aguarda em maio? Querida, estamos entrando em uma das passagens energéticas mais significativas de todo o ano de 2026. Não é exagero dizer isso. Quando olhamos para o mapa astrológico de maio, percebemos que há uma série de eventos poderosos se sobrepondo, criando uma tapeçaria energética densa, intensa e ao mesmo tempo cheia de graça. Tudo começa com uma poderosa lua cheia em Escorpião. Esse portal de entrada já nos avisa: não há espaço para superficialidade em maio. Escorpião é a energia da profundeza, da transformação, da morte e do renascimento. Ele nos chama para descer as camadas mais íntimas do nosso ser e olhar com honestidade para o que está lá dentro. Além dessa lua cheia tão especial, temos o que os astrólogos chamam de stellium em Áries, ou seja, uma concentração de planetas no signo de Áries, que nos enche de impulso, vontade, coragem e fogo. Temos também a passagem dos 5 quintos, que é um portal numerológico de libertação e expansão. E ainda há um chamado cósmico muito especial, dirigido às almas que carregam a linhagem de Alfeca, uma estrela da Coroa do Norte, cuja missão começa a ser ativada neste momento. E mais, uma quadratura entre Júpiter em Câncer e Marte em Áries, além de outros eventos que iluminarão cada semana de maio com suas próprias mensagens. Quando eu descrevo tudo isso de uma vez, é natural que você sinta uma certa sensação avassaladora. E isso também faz parte. Muitos de nós que caminhamos nessa jornada espiritual sentimos exatamente isso às vezes. Entramos no campo energético, testemunhamos tudo o que está acontecendo, no coletivo, no planeta, nas outras pessoas, e é muita coisa. É muita informação, é muita dor, é muita luz. Mas nós continuamos escolhendo permanecer dentro do amor divino. E essa escolha é o que nos mantém de pé. O convite central de maio. Se eu tivesse que resumir em uma frase a essência de maio de 2026, eu diria assim: maio é um mês para equilibrar nossas emoções mais profundas, estando ancoradas e centradas no coração. Parece simples quando dito assim. Mas na prática, sabemos que não é fácil. Equilibrar emoções profundas é talvez o trabalho mais delicado que existe. Especialmente quando essas emoções vêm à superfície com toda a força, como certamente virão neste mês. O portal de Escorpião que inaugura maio nos conduz à luz, mas para chegar lá, precisamos atravessar nossas sombras. Não fugir delas, não ignorá-las, atravessá-las com consciência, com presença, com amor. E ao outro lado dessas sombras, o que nos espera? Nosso novo eu ascendido. Nosso novo lar dimensional, uma versão de nós mesmos que já passou pelo fogo e saiu purificada. A lua cheia em Escorpião e a estrela Alfeca. Vamos falar com mais profundidade sobre esse primeiro portal, porque ele é realmente especial. A lua cheia em Escorpião não está sozinha no céu. Os guias de Natália Alba destacam um alinhamento muito particular. A lua em Escorpião em conjunção com Alfeca, a estrela mais brilhante da constelação da Coroa do Norte. Alfeca, que nome bonito, não é? E que energia poderosa! Essa é uma civilização estelar que emana beleza e harmonia. Mas há uma condição para que possamos realmente incorporar e receber essa energia: precisamos ter curado nossas emoções inferiores. Precisamos ter trabalhado nossos chakras. Precisamos estar dispostos a deixar para trás tudo o que estamos transcendendo, toda a dor, toda a limitação, todas as crenças que nos mantinham presos.
Somente depois de termos feito esse trabalho interno é que conseguimos nos conectar a reinos mais iluminados, onde reinam a alegria genuína e a gratidão verdadeira. E sabe o que está acontecendo com você agora, querida alma? Os guias dizem assim: todos vocês estão sendo coroados. Coroados à medida que restauram a mente, o coração e a coroa, o chakra coronário. À medida que se lembram de quem realmente são. À medida que transformam o medo em poder e sabedoria. Essa é a iniciação do coração pela qual tantas almas estão passando agora. Um movimento em direção ao amor universal. Uma transcendência do medo e da sabotagem emocional que sofremos neste planeta há tanto tempo. E esse alinhamento com a Alfeca também é um chamado. Um sinal. Um despertar para aquelas almas que carregam essa linhagem específica, especialmente para os canais harmônicos, aquelas pessoas que têm o dom de manter a Terra em equilíbrio energético através de sua presença, de sua voz, de sua música, de sua arte. Assim como Vênus e as Pleiades, Alfeca é de natureza amorosa e harmônica. E ela está agora emitindo um sinal de chamado: é hora de mais canais harmônicos despertarem para sua missão divina. O momento chegou, o mundo precisa de vocês. Despertamos para nossa missão quando somos necessários, e tudo está preparado para nós. Uma semana de equilíbrio e integração. Essa primeira passagem de maio é uma semana para encontrar harmonia e paz. Mas não uma paz artificial, não aquela paz de quem está fugindo da realidade. É uma paz construída na integração de tudo, o eu e o todo, as emoções e a consciência divina, os relacionamentos e as necessidades pessoais. É sobre encontrar o equilíbrio entre o nosso senso de dever para com o todo e nossa necessidade legítima, real, humana, de descansar e rejuvenescer. Você tem descansado, querida? Você tem se dado permissão para parar? Em um mundo que nos exige tanto, em uma jornada espiritual que às vezes também parece exigir tanto, essa lembrança é essencial, você precisa se renovar para continuar servindo. A Lua, criada para impactar nosso corpo emocional e as águas da Terra, trabalhando junto com as energias de Escorpião, vai nos mostrar tudo o que precisamos liberar. Todas as feridas emocionais residuais, aquelas que ficaram guardadas no fundo, que achamos que já tínhamos superado, vão emergir. E isso não é punição. É misericórdia. Essas feridas emergem para que possamos acolhê-las. Para que possamos dissolvê-las na luz de Deus. Para que possam ser finalmente transmutadas em amor. O processo não é de supressão. Não é de calar o que dói. É de liberar, de abrir espaço, de se esvaziar completamente, para que possamos ser preenchidas novamente com tudo de bom que nos aguarda quando escolhemos viver com o coração totalmente aberto. A importância da observação neutra. Os guias enfatizam algo muito prático para essa primeira semana de maio, e eu quero que você guarde bem isso. A observação neutra é essencial. O que isso significa? Significa aprender a olhar para as emoções que surgem sem se identificar completamente com elas. Sem se afogar nelas, sem deixar que elas definam quem você é. Quando uma emoção dolorosa surgir, e ela surgirá, a prática é: observe. Reconheça. Nomeie. Isso é medo. Isso é tristeza. Isso é ressentimento que ainda ficou guardado aqui. E então, ao invés de se mergulhar na narrativa, na história por trás da emoção, ao invés de se deixar sugar para o redemoinho, você respira, e você entrega a luz. Essa observação neutra nos permite reconhecer as emoções negativas, as anomalias do feminino ferido, toda a dor que ainda permanece dentro de nós, sem nos perder nelas. E os guias também destacam um convite muito importante neste período: aprender a interpretar os eventos energéticos a partir de uma perspectiva mais ampla. Não apenas da perspectiva humana, limitada, que só vê o que está imediatamente à frente.
mas de uma perspectiva mais elevada, que enxerga o padrão maior, o desenho maior, o propósito maior. 4 de maio, Júpiter é em Câncer quadratura Marte em Áries. Chegamos ao dia 4 de maio, e com ele uma energia que merece nossa atenção cuidadosa, a quadratura exata entre Júpiter em Câncer e Marte em Áries. À primeira vista, essas duas energias podem parecer completamente opostas, e de certa forma, são. Júpiter em Câncer fala de expansão através do cuidado, da nutrição, do lar, da família, das emoções. Marte em Áries fala de ação, impulso, coragem, iniciativa, às vezes sem parar para pensar. O que acontece quando essas duas forças se chocam em quadratura? Tensão, atrito, uma sensação de que você quer agir mas não sabe como. Ou que age impulsivamente e depois se arrepende. Ou que sente tanto que paralisa e não consegue agir. Mas em uma perspectiva macro, esse conflito planetário é apenas um espelho daquilo que estamos vivendo internamente e coletivamente. E o convite é: observe, escolha a frequência que ressoa com você, e entre em um estado de harmonia. A mensagem central desse aspecto é uma lembrança sobre resiliência e devoção. Sobre a importância de não deixar a impulsividade governar nossas ações. Sabe aquelas vezes que você falou algo no calor da emoção e depois desejou não ter falado? Aquelas decisões tomadas num momento de raiva, de mágoa, de desespero, que depois se mostraram equivocadas. Isso é a impulsividade trabalhando contra nós. E maio nos convida a desenvolver a consciência de parar antes de reagir. De respirar, de perguntar: isso vem de um lugar unificado e pacífico dentro de mim, ou vem de uma ferida? Por isso é tão importante não permitir que nossas emoções nos governem, mas observá-las de uma perspectiva mais elevada, para que a nossa presença, e não o nosso ego ferido, governe nossas escolhas. 5 de maio, o portal 5 quintos. E então chegamos ao dia 5 de maio. O famoso portal 5 quintos. Numerologicamente, o 5 é o número da mudança, da liberdade, da transformação, da aventura. Dois 5 juntos potencializam essas qualidades. É como se o universo abrisse uma porta grande e dissesse: está pronto para o novo? Mas junto com esse portal de abertura e expansão, temos também uma quadratura exata entre Mercúrio, já em Touro, e Plutão em Aquário. E aqui está o paradoxo bonito, e ao mesmo tempo desafiador, dessa configuração. Plutão em Aquário quer nos revelar o que nos fortalecerá. Quer nos trazer a verdade profunda, a transformação radical, a visão de futuro que está além do que nossa mente linear consegue conceber. Já Mercúrio em Touro faz o movimento oposto, ele nos pressiona a permanecer no que é fixo, concreto, linear, tangível. Touro gosta do que é sólido, do que pode ser tocado, do que já foi provado. E nós ficamos no meio dessa tensão, de um lado, o coração sabendo uma verdade mais ampla. Do outro, a mente exigindo provas, lógica, certeza. Os guias de Natália sempre compartilham isso: a mente é a primeira que precisa ser reprogramada se desejamos incorporar verdades superiores. Nossa mente humana é maravilhosa. Ela nos serve de tantas formas. Mas ela também tem suas limitações. Ela quer controlar, ela quer prever, ela quer garantias. E a jornada espiritual, muitas vezes, nos pede exatamente o oposto: que aprendamos a navegar no desconhecido. Que aprendamos a fluir, que confiemos mesmo sem ver. Por isso o cuidado com a ruminação é tão importante nesse período. A mente em Touro quadraturada com Plutão pode criar loops de pensamentos, aqueles círculos infinitos onde a gente fica girando em torno do mesmo problema, do mesmo medo, da mesma dúvida. O convite é: perceba quando você está ruminando. Respire, mova o corpo, volte ao coração. Porque é no coração que está a resposta que a mente tanto procura.
6 de maio, Plutão retrógrado. No dia seguinte ao portal 5/5, Plutão entra em movimento retrógrado. Natália traz aqui uma perspectiva muito interessante e libertadora. Ela nos lembra que as retrogradações, em uma perspectiva multidimensional, são mais uma ilusão do nosso plano físico do que uma realidade absoluta. São um efeito óptico da nossa posição no sistema solar. Dito isso, ela também reconhece que essa ilusão tem sido cultivada na Terra desde o início dos tempos. E que, portanto, para muitas pessoas que ainda sustentam essa crença, a retrogradação pode sentir-se muito real, e pode sim impactar o coletivo. O que isso nos ensina, então? Ele nos ensina sobre o poder da atenção e da intenção. Onde colocamos nossa atenção, colocamos nossa consciência. E aquilo em que focamos se expande. Se você focar nos efeitos supostamente negativos de uma retrogradação, é provável que experiencie mais turbulência. Se você focar no que Plutão retrógrado realmente convida, uma viagem interna, uma revisão profunda, uma purificação do que não mais serve, a experiência pode ser completamente diferente. Essa é uma das mensagens mais importantes de maio: cuidar da sua energia, da sua intenção e da sua atenção. Aprender a focar naquilo que te nutre. E cultivar isso com disciplina amorosa. Fim da primeira semana, Lilith em Sagitário e Vênus em Gêmeos. Para concluir essa primeira semana de maio, temos ainda uma oposição exata entre Lilith em Sagitário e Vênus em Gêmeos. Lilith representa o feminino selvagem, livre, que não se submete. E Vênus representa o amor, os relacionamentos, a beleza, a conexão. Essa oposição nos convida a olhar honestamente para os nossos relacionamentos. E o convite é corajoso: criar relacionamentos harmoniosos e equilibrados entre iguais. Não entre pessoas dependentes que ainda estão à procura de se completar no outro. Não entre almas que ainda não se curaram e se apoiam mutuamente nas feridas. O chamado é para que nos tornemos soberanas. Para que nos curemos completamente. Para que nos completemos em nós mesmas. E então, só então, possamos nos unir a outras almas que também são soberanas. Criando juntos, co-criando a partir de um espaço igualitário, amoroso e genuinamente livre. Isso significa liberar os laços energéticos de dependência. Significa honrar a si mesma o suficiente para não aceitar qualquer tipo de relacionamento, mas esperar, trabalhar por, e atrair aqueles relacionamentos que são verdadeiramente edificantes. A energia ariana e o sistema nervoso. Durante todo o mês de maio, especialmente com toda essa concentração de energia em Áries nas primeiras semanas, há um alerta muito importante que os guias fazem questão de nos passar. É vital canalizar esses sentimentos para a estabilidade e para a ação consciente, e não para a impulsividade. Porque a energia ariana é fogo, é impulso, é velocidade, é coragem. Quando bem canalizada, ela nos move, nos inspira, nos faz agir. Quando mal canalizada, ela nos queima por dentro. As transmissões energéticas que estamos vivenciando agora são profundas e poderosas. E se não soubermos canalizá-las adequadamente, elas podem sobrecarregar nosso sistema nervoso, nossa fáscia, nosso complexo cerebral. E quando o sistema nervoso está sobrecarregado, não conseguimos nem a clareza mental, nem a paz emocional, nem a estabilidade que precisamos para navegar nessa jornada. Por isso os cuidados práticos com o corpo são tão importantes agora. Mova-se, caminhe descalço na terra, respire profundamente, conscientemente, beba água com gratidão, descanse sem culpa, limite o consumo de notícias e redes sociais quando perceber que estão drenando sua energia. Conecte-se com a natureza, abrace uma árvore, se sentir vontade. Sente-se no chão. Observe o céu. Lembre o seu corpo que ele está seguro. Que a terra o sustenta.
Esses gestos simples são atos de cura neste mês de maio. A mensagem maior: tudo é uma escolha. Ao longo de todo esse texto, em cada evento planetário, em cada portal e configuração, há uma mensagem que se repete como um fio condutor. Tudo se resume a como canalizamos essas energias e nossos próprios sentimentos. Os planetas criam o cenário, mas nós escolhemos como dançar dentro dele. Podemos usar a intensidade de maio para nos fortalecer, para transcender velhas dores, para reter apenas as lições e seguir em frente com toda a sabedoria adquirida. Com o coração mais limpo, mais leve, mais aberto. Ou podemos nos deixar paralisar, ficar presos na dor, com a alma fragmentada, repetindo os mesmos padrões. A escolha, sempre, é nossa. E não há julgamento, não há pressa. Em nosso tempo, todos retornamos ao lar. Mas se você está aqui, ouvindo isso, é porque algo em você já sabe que é hora de escolher diferente. É porque sua alma está chamando por mais liberdade, por mais amor, por mais luz. E maio de 2026 está aqui para te ajudar a dar esse passo. Um convite final. Antes de encerrarmos, quero te deixar com uma última imagem. Imagine você com uma coroa de luz sobre a cabeça. Não uma coroa de poder mundano, mas uma coroa de reconhecimento espiritual. A coroa da alma que enfrentou suas sombras e escolheu a luz. Alfeca está brilhando para você neste mês de maio. A coroa do norte está te coroando. Você está sendo lembrada de quem você é. Um ser de luz, em processo de ascensão, que escolhe, dia após dia, portal após portal, o amor sobre o medo, a sabedoria sobre a impulsividade, a abertura sobre a rigidez. Que maio seja, para você, um mês de profunda transformação e de profunda ternura consigo mesma. Que cada lágrima que emergir seja recebida como sagrada. Que cada ferida que vier à superfície seja acolhida com compaixão. E que do outro lado dessa travessia, você encontre, como sempre encontra, mais de si mesma. Mais livre, mais inteira, mais em casa dentro do seu próprio coração. Com infinito amor. Naipe de copas de coração a coração, naipe de copas.